E as formas de pensamento que nós vamos ver agora, elas estão relacionadas à raiva. E o que é esse sentimento de raiva? Nós sentimos raiva, que também nós podemos traduzir como ira, como uma cólera, como uma fúria. É algo, uma emoção que toma conta. Eu chamo isso de sequestro emocional. Eu não, quem chama é o Hamed, naquele livro, A Imensidão dos Sentidos, ele fala sobre esse sequestro emocional. A nossa emoção é um sequestro psíquico. Aquela emoção, ela toma conta do da nossa mente naquele momento, da nossa racionalidade, e ela nos tira do prumo. Então, essa explosão de cólera, essa explosão de ira, e a raiva é como se nós pegássemos uma bomba, e lançássemos em direção do outro. Só que o que acontece, e nós vamos ver aqui nessas formas de pensamento, quando nós lançamos essa bomba em direção da outra pessoa, ela explode, não lá, ela explode aqui. Ela explode em nós, essa bomba. Por isso, a grande necessidade de nós controlarmos essa indignação superlativa, essa indignação descontrolada. Por quê? Não que a gente não nos deva indignar por coisas que acontecem ou que fazem conosco. A indignação, sim, ela é uma manifestação do seu posicionamento entre o bem e o mal, entre o correto e o incorreto. Só que quando essa indignação ela vem associada a uma agressividade repentina, as consequências dessa indignação podem te levar, inclusive, a agressões verbais e, sabe-se lá, até agressões físicas. Nós podemos ver isso acontecendo muito, muito comumente no trânsito. O quanto que nós nos iramos em relação aos outros motoristas, às outras pessoas que estão fazendo aquelas barbaridades à nossa frente, nós não conseguimos, então como forma de mostrar a nossa indignação, nós verbalizamos. E essa indignação, ela deve sim acontecer, como eu falei, para nós nos posicionarmos, o que é certo ou errado, o que é o bem ou é o mal, só que não de forma descontrolada. Então, essa raiva, essa ira, essa cólera, ela é, inclusive, tão mal vista que ela é considerada, a raiva, um dos pecados capitais. Se você for lá buscar os princípios religiosos, de tão maléfica que ela é para a nossa saúde mental. E nós vamos ver aqui, inclusive, para a nossa saúde física, porque essas formas de pensamento, ela não fica volitando lá apenas em direção do outro, ela também fica acoplada à nossa aura. E junto com a raiva, os autores trazem as formas de pensamento do ciúme, aquele ciúme que é apego excessivo que nós temos em relação a pessoas e coisas. Então, nós vamos também complementar com as formas de pensamento do ciúme. Então, nós vamos ver essas formas de pensamento agora. Essas duas figuras representam a fúria assassina e a raiva reprimida. A raiva reprimida é essa primeira forma de pensamento que está acima, parece uma lança, num laranja, vermelho fogo. E a fúria assassina é essa forma de pensamento que ela parece um raio. Esse raio, então, que é essa fúria assassina, ela foi retirada, ela foi vista, desenhada, retirada, no momento em que um homem estava agredindo uma mulher. Então, esse relâmpago, ele atingiu a mulher momentos antes dele levantar a mão dele para bater nessa senhora. E nela provocou calafrios de horror, como se pudesse matar. Então, essa forma de pensamento, ela atinge a pessoa momentos antes do fato em si ocorrer. Observem que essas duas formas, elas se parecem como se fosse um raio, né? E possuem, não sei se vocês conseguem perceber, em ambas, elas têm no início, é uma nuvem negra, uma névoa preta, de onde você percebe, pela coloração, forte base de egoísmo. Então, essa forma de pensamento é extremamente destrutiva.
esse egoísmo é tão forte que nessa forma pensamento que é a do raio, que é esta fúria assassina ali, essa nuvem preta chega a atingir o raio, porque a de cima ela não está com essas manchas do egoísmo quando sai, mas a de baixo é muito notório esse egoísmo que está tingindo essa fúria assassina. Vamos falar então da forma da figura de cima, que parece uma lança. Esta forma pensamento, ela foi um pensamento originada por um pensamento de raiva fixa. Foi um desejo intenso de vingança da qualidade de um assassinato. Então, houve ali um fato em que essa raiva ficou reprimida durante anos e anos e anos, foi contido por uma pessoa e dirigido à pessoa que fez, que cometeu aquele crime. Houve então este crime, este assassinato, e a pessoa que sofreu o dano, que se sentiu profundamente triste e magoada por este crime, durante anos guardou essa raiva reprimida. E esta então figura, essa forma pensamento, foi captada e direcionada àquela pessoa autora do crime. Uma forma pensamento deste nível, deste tipo, ela poderia matar, inclusive, a pessoa, conforme for o poder de pensamento de quem a emite. E aquela pessoa que nutre essa forma pensamento, que mantém essa forma pensamento vívida na sua aura, ela corre um sério perigo de se tornar também uma assassina, porque esse pensamento ele vai permanecer volitando à sua volta e numa encarnação futura, isso pode vir a influenciá-la no seu caráter. Agora, aqui nós vemos uma figura totalmente diferente. É raiva sim, só que é uma raiva explosiva. Aqui, nessa criação, não há ódio contido, mas é uma vigorosa explosão de irritação. Então, quando nós explodimos em irritação, é esta forma de pensamento que nós criamos. Então, assim, ó, nas formas de pensamento anteriores, em que nós vimos a raiva reprimida, a fúria assassina, lá está sendo, aquelas figuras, elas se dirigem a sua ira, a sua cólera contra um indivíduo, que é o responsável pela nossa explosão. Aqui, esta pessoa que está emitindo essa forma de pensamento, ela está em guerra com o mundo inteiro ao seu redor. Agora vemos a forma de pensamento criada por um ciúme, pela emoção do ciúme. Os autores chamam de ciúme atento. Então nós vemos aqui uma forma bastante interessante e também bastante desagradável. Ela tem uma cor marrom, meia esverdeada, que indica essa expressão de ciúme. E esse formato, ele demonstra uma certa avidez com que o homem observa aquele seu objeto, que pode ser um objeto ou uma pessoa. E a incrível semelhança dessa forma de pensamento com uma cobra, com a cabeça levantada, simboliza de modo bem conveniente a atitude insensata do ciumento, bem alerta para descobrir sinais daquilo que ele menos deseja ver. No momento em que ele vê ou imaginar ver alguma coisa, imediatamente essa forma de pensamento se transforma. E ela se transforma já então, não mais num ciúme atento, naquele ciúme na expectativa. Eu quero saber o que está acontecendo, mas ainda não tenho certeza. Então, no momento em que a pessoa que está com essa forma de pensamento, ela acredita que vê alguma coisa ou imagina ver, essa forma de pensamento muda então para esta forma de pensamento aqui. Aqui já é um ciúme já misturado com a raiva. Então, observe aqui que o ciúme é apenas uma nuvem já indefinida, ainda que esteja entremeada com raios bem definidos de raiva, prontos para atingir aqueles por quem o ciumento imagina ter sido ferido. Enquanto que na figura anterior ainda não existe raiva, lá nós só temos a figura do ciúme, o ciúme tem um contorno lá perfeitamente definido e bastante expressivo. Já aqui não. Aqui esse ciúme se transforma nessa nuvem indefinida, já cravejado por setas, por flechas, por lanças de raiva. Bem, nós vimos aí que são formas de pensamento não muito bonitas, não muito belas. Mas mais à frente,
nós vamos ver outras formas, pensamentos mais bonitas, no momento em que nós estamos orando, no momento que nós estamos fazendo meditação, quando nós temos um sentimento altruísta direcionado às demais pessoas, também são várias formas de pensamento muito belas. Ficamos por aqui, até a próxima, então.